18 horas 47 minutos desta terça-feira, Cláudio Alves. Hoje, 15 de março, e a gente está aqui agora, chegando na bancada, Leonardo Hoff. Muito boa tarde, Leonardo Hoff, seja muito bem-vindo. Tu já participou de Estação Hamburgo, mas não era eu o coordenador dessa bancada. Estava o Fernando Rodenbusch naquele momento, né? Rodenbusch. A diferença é 2 fios de cabelo a mais, só. Rodenbusch é uma peça extraordinária da nossa cidade na área cultural. E da nossa Vale TV, né? E um apresentador de mão cheia. É verdade. Que está à altura do apresentador titular dessa casa. Aqui. Esse programa não tem cadeira, nome na cadeira, não está tudo certo. Mas isso é importante, aqui pessoas seletas hoje no programa, na outra vez que eu participei também. Então, sempre bom estar aqui junto com a nossa comunidade, aliás, que tem uma audiência importante aqui na nossa... Para nossa alegria. TV Mais. Vamos falar um pouquinho sobre como tu viu, a gente estava falando antes sobre os eventos do último fim de semana, né? Como é que tu encontrou essas passeatas? O que tu enxergou? Qual é a tua leitura de tudo que aconteceu? Primeiro eu gostaria de falar, se tu me permitir, sobre a questão do governador. Até para responder o Casper que mencionou antes, eu quero dizer que o Rio Grande do Sul vive uma das maiores crises que pega diretamente no bolso dos servidores públicos e que é uma crise aqui de uma sucessão de governos que promoveram desajustes nas contas do Estado e que hoje acarretam aí nesse prejuízo que o funcionalismo tem. E são quase 300 milhões de reais que todos os meses o Estado paga para a União, com juros escrachantes, enquanto o país empresta dinheiro subsidiado às nossas custas para países socialistas, como é o caso de Cuba, para a construção do Porto de Mariel. Aqui, nos nossos entes federados, emprestam este dinheiro a juros escrachantes. E aí, quando o governador vai para Brasília, na primeira vez, ele é recebido na porta dos fundos, aquela arrogância e prepotência do governo federal com o governo estadual, e assim vem num trato sucessivo. Chega um momento, e aí eu concordo com o Casper, político, onde o governo federal usa desta prerrogativa de os governadores passarem com pires na mão pedindo esmola em Brasília, e vê que ele está num momento delicado dentro do processo democrático, que ele é cobrado nas ruas, e aí eu insiro a tua pergunta. E, neste momento, o governo acena para os governadores, 2 dias após os protestos, venham a Brasília que nós estamos dispostos a renegociar essa dívida naqueles termos mais favoráveis aos estados. E num momento, inclusive, em que se promete uma suposta carência nos primeiros 12 ou 24 meses de pagamento dessas parcelas da dívida, com 40%, tudo que todo mundo quer, né? Com 40% de desconto do valor da dívida. É o que os governadores querem. O que eles estão vendo? Estão vendo que o governo está derretendo. Ele parece, eu escrevi nas redes sociais hoje, um pão seco daqueles que vai esfarelando e caindo pelo chão. E os governadores se jogaram para Brasília para tentar assinar esse acordo antes que o governo caia, porque não se sabe se quem entrar lá não vai ter que tomar medidas duras e vão deixar os estados ainda mais na penúria do que estão hoje. Então, o fato de se colocar realmente um uso político dessa força política de tentar acalmar os governadores e as pessoas pós-protestos. Mas isso não é por parte do governador para ir dar apoio, não. É o governo federal tentando comprar o apoio dos governos estaduais através da assinatura dessa nova renegociação do Pacto Federativo dos estados. Bom, em relação aos protestos, essa bandalheira que está vivendo a política nacional não chegou no limite, passou do limite. E a gente nunca assistiu aqui em Novo Hamburgo algo da magnitude que foi a caminhada deste último domingo. E realmente algo assim elogiável, porque as pessoas que estavam lá, eu vi muito poucas pessoas ligadas à política, mas existiam, e essas pessoas que estão ligadas a políticas de forma cidadã caminharam com respeito, sem ostentar sua condição de político, sem agredir as pessoas, e foram respeitadas também. Eu fui um desses casos, e eu pude, nessa caminhada, fazer muitas leituras, assim, inclusive um momento de avaliação onde a gente vê que tipo de política que a sociedade quer da gente. Se é aquela política do clientelismo, da troca, do toma lá da cá, do cargo de confiança, do conchavo para fazer votação na Câmara, ou se é a gente romper
com aqueles valores tradicionais ou então com aquela forma antiga de fazer política que vem vigorando até hoje e que é hoje o fruto dessa corrupção que está enraizada dentro do nosso setor público, seja ele, olha, em todos os poderes a gente pode falar, no Poder Executivo principalmente, porque ele detém a caneta da negociação e dos contratos, no Poder Executivo a gente vê aí... É possível romper dessa forma, não é? É possível, mas qualquer prefeito eu quero que dizer entrar assim, pode romper com isso? Hoje o Delcídio, na delação dele, gente do céu, ele pegou Poder Legislativo, deputados, senadores fazendo negociatas, Poder Executivo negociando propina em cima de contrato. A indicação de juízes para o Supremo são indicações políticas em troca de favores. Não é que está todos, são todos envolvidos. O sistema está contaminado, mas absolutamente. está muito contaminado. E a forma de romper com isso é uma forma da gente fazer o dever de casa. A gente tem que começar, e eu percebi muito isso, as pessoas querem a nova política, querem a nova, isso significa novas pessoas, novas lideranças, alternância de poder. Mas, Leonardo, isso é bom. Novas pessoas a gente vai tirar da onde? Foi o que a gente encerrou o primeiro bloco falando justamente isso. Se hoje sair a Dilma, quem é que vai entrar? A gente, como tu falaste, nós temos um legislativo corrompido, um judiciário corrompido e um executivo que a gente não precisa nem falar mais. Mas as grandes lideranças de partidos estão todas absolutamente envolvidas. Da onde nós vamos tirar novas... Não estão todas envolvidas. Eu discordo, Cauê. Nós temos liderança. Hoje eu tenho o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Hoje é um líder que dá gosto. Quando a gente sai do Rio Grande do Sul e entra em Santa Catarina, ele é uma liderança em ascensão. Pedro Tasques, do PSDB, Mato Grosso, é outro governador que está fazendo uma revolução no estado dele. Nós não precisamos ir para aquele bola dividida de grenalismo, e aí é que surgem as novidades. Tem uma polarização aqui na nossa cidade, entre PMDB, entre PT, entre PP. Quem sabe não é a hora de se pensar em renovar numa terceira via. Isso vale para o país inteiro. A gente tem que olhar mais para o currículo das pessoas, para a ficha limpa, inclusive o que eu escuto nas ruas, depondo contra a minha própria pré-candidatura, é que as pessoas querem pessoas novas que nunca tiveram envolvido na política. Então, isso é um desejo. Quem sabe nós, políticos, a gente não faça esse dever. Que o PP está montando previamente, né, nesse período pré-eleitoral, ela está diretamente alinhada com isso, né? Alinhada, e vou dizer mais. Nós estamos recebendo pedidos já de vereadores com mandato para se filiar no partido. E a gente não está abrindo a porta. Nós vamos contar esse nome depois. Porque nós não queremos... Ele não pode falar, a gente porque pode nós, contar. Nós não queremos, Rodrigo, a gente quer renovação. Se eu estou aqui falando uma coisa e estou dentro do meu partido dando espaço para renovar o mandato de quem já está lá, eu não estou sendo coerente com Leonardo, aquilo que eu vou te dizer defendo. Que é muito difícil, ou o único jeito disso acontecer é com uma revolução. Isso não vai acontecer, se espera que não aconteça. Mas o clientelismo, o assistencialismo vai continuar mandando no voto da hamburguesa por muito tempo. Não vai haver uma grande renovação que transforme a Câmara. Cauê, a renovação, na minha opinião, ela é... Nós temos um Moro que vai atuar aqui no Rio Grande do Sul, um Moro que vai atuar na prefeitura. Mas o Moro é na esfera de cima. O Moro que na semana passada estava no pré-lançamento de uma empresa, de um pré-candidato do PSDB. Não, ele foi alguém que faça os caras temerem o conluio. A gente não pode pegar heróis e dizer que eles são salvadores da pátria. O Moro não é. A esposa dele era assessora de um deputado do PSDB do Paraná. O japonês da Federal, que virou ícone aqui na cidade de Novo Hamburgo, foi ontem mesmo. No Brasil inteiro, né? Exato. Ele foi expulso da Polícia Federal em 2003. Foi expulso, foi condenado por corrupção passiva. O STJ e vira ícone. manteve a condenação. Ícones? São ícones corruptos também? São. Então vamos nos modificar nós mesmos. É muito difícil de encontrar esse cenário completamente limpo que a gente está falando, né? Parece endêmico mesmo. Hoje de manhã eu conversava, Rodrigo, com o pessoal que cuida do meu marketing, né? Eu falava com um amigo nosso em comum aqui, que é o Daniel Foscarini. Muito competente. E falava com o Gabriel Correia. Os dois estão cuidando do meu marketing, são duas empresas diferentes, são meus amigos pessoais. Eu dizia para eles, gente, eu tenho recebido propostas para conversar com pessoas, inclusive, que hoje estão fazendo parte do governo, partidos que estão aliados ao prefeito Laurner, mas que tem uma história na cidade de polêmicas. E aí eu questionava, dizia, gente, para viabilizar a eleição, tu precisa ter um contingente eleitoral de 20, 25 mil votos que esses partidos agregam numa candidatura majoritária. Mas vale a pena a gente ganhar uma eleição com esses 20, 25 mil votos, para ali na frente ter que, daqui um pouco,
a parte de negociações, eu quero dizer que como candidato a pré-candidato a prefeito, as pessoas... veio a pessoa dizer assim, olha, o fulano que é vereador, ele topa te apoiar, mas ele quer a Fundação de Saúde para administrar. Mas é isso, Leonardo. O outro quer que tu diga que não vale, mas isso vai te custar caro. Mas eu estou te dizendo, Rodrigo, hoje a gente faz isso aqui de dizer, olha, eu estou sujeito a perder a eleição, mas eu não quero esse tipo de chantagem. Esse é o grande dilema do PT Mas isso hoje. tem que ser uma coisa que não, é um desafio de não, médio não prazo, valha, prazo, né? não valha. Essa é a forma nova de pensar política. A forma velha é aquela, vamos pegar qualquer preço e aí eu vou lotear a FENAC, ou então, como disseram para mim, promete para ele e depois tu não entrega. Cara, eu nunca fiz isso, não vou fazer. Esse é o dilema do PT hoje. Foi a grande discussão é que o PT, para chegar no governo de Novo Hamburgo, precisou se aliar a algumas pessoas que hoje estão cobrando esse débito. Então, o PT... que em parte, continua com o seu histórico de querer defender o seu ideal sozinho e seguindo independente mesmo, que nunca ia chegar no poder, ou uma outra linha do PT que defendeu esses apoios mais de voto, mais importantes. Sabe o que eu vejo, Cauê? E hoje está pagando a conta. Então, esse é o grande problema do PT em Novo Hamburgo. Beto, como é que vamos ouvir um pouquinho, Beto, sobre essa questão ainda, para a gente poder evoluir nesse debate. Tu foste às ruas no último domingo com a tua família, né? Sim, eu tu fui. é empresário, Fui. Tu és membro de uma entidade de classe na cidade, da CDL, né? O que tu enxergou lá e qual é a expectativa essa? Qual é o grito que está preso na garganta? Eu identifiquei muito pouco realmente as colorações partidárias. De qualquer matiz, enxerguei né? muito respeito pela tua forma de te manifestar. Né? Houveram faixas e cartazes de todos os tipos, todas as pessoas se respeitaram, a opinião do outro foi respeitada. Também vi menos loucura lá, não vi radicalismo muito forte, né? E me senti orgulhoso também, porque eu participei emocionado de uma manifestação que eu nunca achei que ia acontecer na nossa cidade, na minha cidade que eu nasci. Foi algo grandioso. O Fink diz que só perde para o discurso do Leonel Brizola em 1900 e lá vai... 61, quando foram entregues Não, armas. aqui no Novo Hamburgo, na redemocratização. Foi o maior, proporcional foi o maior protesto do Rio Grande do Sul, né? Foi maior, mais o número de habitantes pelo número de protestantes. Cláudio, tu queria falar, antes nós vimos intervalo sobre isso, né? Vamos aproveitar então agora para falar um pouquinho sobre isso. Não, aquela preocupação de não tem quem colocar hoje no lugar da Dilma, porque todos que automaticamente assumiriam, o vice dela tem problema, o presidente da Câmara tem problema, o presidente do Senado, então quem... Só novas eleições. Quem? Né? Exato. E na questão, ainda para fechar, porque eu não gosto muito desse assunto política, na questão, Leonardo, do troca-troca, da toma lá da cá, os dois são corruptos, tanto o que está oferecendo quanto o que está recebendo. Os dois. Sempre tem, né? Porque é político. Não, os aonde dois. Tem um corrupto, tem Mas corruptor. eu não criminalizo o ato de nomear ou deixar de nomear. Eu criminalizo a troca que vem com a nomeação de contratos, de conchavos, de acertos percentuais. Tá bem. Cláudio, negociatas. Para dar lugar ao nosso... Mas eu quero que tu fale um pouquinho de FIMEC para nós antes, né? Mas o meu ponto final vai ser... Depois a gente vai continuar falando um pouco de FIMEC, mas eu gostaria que tu deixasse a tua participação aí, né? A partir de amanhã, então, no Jornal do Meio-Dia, as matérias que a gente realizou hoje, né? Temos aí o nosso secretário de Minas e Energia, Lucas Redecker, que veio até o evento representar o governo do Estado. Conversamos com o prefeito municipal de Novo Hamburgo, conversamos com o Paulo Gribler, que está à frente do IBTEC. Pelo 7º ano, nós temos a Fábrica Conceito. Belo trabalho. Né? Um projeto exemplar lá dentro da feira. A gente pode conhecer, para quem ainda não conhece, de como esse sapato que você calça aí, como ele é feito. Conversei também com o Elivier Desian, que é o presidente da FENAC. Então, acho que é motivo de orgulho para todos nós a feira que iniciou hoje e segue até quinta-feira, chegando à sua 40ª edição, que é a Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes. E não é bairrismo dizer que nós somos, sim, a capital nacional do calçado, porque as principais associações que são envolvidas, né, e inclusive o discurso mais aflamado assim na abertura, representando as entidades que fazem parte da realização da FIMEC juntamente com a FENAC, foi do Marcelo Nicolau, o presidente da Sintencal,
justamente colocando essa questão do momento que o Brasil vive hoje, né? Mas que a FIMEC é o grande termômetro para sabermos como será a reversão disso. Porque se vender máquina, se vender os produtos, é sinal que vão fabricar calçado. O Toco colocou muito bem a questão, o cara não vai atravessar da Ásia até aqui para passear dentro dos pavilhões, né? Ele vem aqui para negociar. Então, 55% dos hotéis, da lotação dos hotéis, das vagas de hotéis aqui em Novo Hamburgo são de estrangeiros. Em certos momentos lá eu me deparei assim, tá, qual é o linguajar que eu vou falar agora, porque eu não vou me comunicar com ninguém em certos corredores lá, circulando por dentro da FENAC. Então, acho que é motivo de orgulho, sim, é um motivo de todos nós nos unirmos, e às vezes a gente era feliz e não sabia. Temos uma feira de nível mundial aqui dentro da nossa cidade e não valorizamos, né? Então, acho que tem que dar valor. Sim, eu sei que é um momento de política, é um momento, mas vamos deixar a politicagem, principalmente, lá para a época, que agora é só 45, né, Leonardo? 45. Vamos deixar para esses 45. Aí faz politicagem, aí fala mal. Agora não. Agora é a hora de ir lá prestigiar, né, os representantes de 70 países que aí estão, né? E qual é a provocação para mim? Eu quero duas coisas. Primeiro, então, o viés é de alta, é isso? Sim. Estamos enxergando aí uma feira que pode ser muito boa para o mercado, sobretudo pela diferença do dólar, né? Isso aí que está fazendo toda a diferença, certo? Exatamente. Como é que ficou essa questão da alimentação, né? Porque a feira agora abre às 10 da manhã, lotávamos bares e restaurantes de Novo Hamburgo e região, principalmente ao meio-dia, né? Churrasco, os bons restaurantes da cidade sempre lotados, e agora a feira começa às 10, muita gente opta por um sistema que tem até um restaurante dentro da feira. Pensando nisso, um dos mais qualificados... Mas aí não tem choradeira no segmento? Está lá dentro. Não percebeu alguma coisa nesse sentido, assim? O setor não incomodou? Só elogios. Ok. Né? Okay. Porque um dos mais qualificados, temos que o próprio setor reconhece, né? Nenhuma dúvida. Que ele é um dos mais qualificados. Maravilhoso, né? De tradição, de qualidade. Aliás, estaremos lá na quinta-feira, todos nós, né, Cláudio? Almoçando. O Cauê também vai, almoço oficial dos jornalistas. Né? Sim. E para fechar, Rodrigo, ponto final, então. Eu venho de uma feira nossa interna aqui, totalmente brasileira, que foi em Natal, no Rio Grande do Norte. A 4ª edição foi a primeira que eu consegui lá dar essa cobertura e trazer essas informações. Uma exclusividade para a nossa Vale TV. Para a nossa Vale TV. Eu acho que é uma feira de extrema importância, está engatinhando ainda. Nós estamos falando em 40 anos de FIMEC, lá foi a 4ª apenas, né? Naquela reunião inicial entre as grandes marcas do Estado, eles fecharam 5 anos. Vamos acreditar os primeiros 5 anos. Teve algumas marcas que já pulou fora nesse quarto. Marcas grandes aqui, Boteiro, Picadilly, que não foram nesse ano. A Ramarim, sabe? E, inclusive, as entrevistas que eu fiz lá, tipo de Ampatris, lá de Igrejinha, pediram até licença para cobrar isso. Tá, mas e aquele acordo que nós fizemos de acreditar pelo menos 5 anos? É uma criancinha que a gente está, né, tá engatinhando, vamos acreditar. Pô, são apenas o início para ela se transformar numa SIC da vida, comemorando sua 25ª edição, agora em maio, numa Zero Grau, que também está comemorando sucesso, que são as duas aqui de Gramado, ou até mesmo numa Coromoda, que a gente acompanha lá em São Paulo, e também a Francal, que vamos estar lá no final do mês de junho. Então, acho que, sem dúvida alguma, o nosso setor está muito bem, obrigado. As empresas que eu entrevistei lá em Natal, no primeiro dia, venderam mais que os 3 dias do ano passado. Maravilha. Né? Então, é hora de acreditar, sim, no Brasil. E o Toco tocou no seu depoimento hoje, na abertura, um detalhe bem interessante. Eu queria ter teu otimismo, viu, Cláudio? Mas, infelizmente, a FENAC é uma das coisas que funciona aqui em Novo Hamburgo, e acho que tu tem toda a razão de vender. Eu acho que nós temos que acreditar no setor produtivo. Diferentemente dos governos, o setor produtivo faz sua parte. Ele nos cobrou muito a questão, eu digo ele, porque ele direcionou a imprensa de saber dividir
as questões. Agora a gente vai falar sobre política, agora a gente vai falar sobre economia, agora a gente vai... Entendeu? Porque a imprensa acaba englobando tudo e parece que tudo está dando errado. Vira tudo a mesma coisa. Não, para. Calma. Quando Tem falar que em vender FIMEC... notícia ruim, vende mais jornal. Tem mais esse audiência. detalhe aí. Cláudio. Deixar lugar para o nosso apresentador do Garota Verão, Dejair Cromenal. Muito obrigado por ter estado com a gente. Sucesso nesse trabalho de cobertura. Falando em Garota Verão, né? Infelizmente não temos, né? Tem uma foto circulando dos protestos aí de uma cidadã caminhando de mão dada com um cidadão que dizem o que ele estava fazendo com ela no protesto, que ele não estava em casa, né? Pelo amor de Deus. Mostrei pro Rodrigo hoje, tá? Reclamando do quê? O que ele está reclamando? A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já.